nós convidamos o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, porque o Hospital Unilagros está debaixo do guarda-chuva da pasta dele e ele vai conversar com a gente. Ele também já é um rosto conhecido do interior do Rio de Janeiro, principalmente da região dos Lagos. Doutor Serginho, obrigada pela participação aqui no RJ1. E eu gostaria de saber se o servidor já foi exonerado. Pelo que eu ouvi falar até em sua rede social, já houve a exoneração dele, embora não tenha saído ainda em diário oficial. Mas a grande questão, doutor Serginho, principalmente para as pessoas, mais de 6 mil pessoas que participaram desse processo seletivo, como que fica agora a lisura desse processo seletivo mediante um áudio que fala não era para vazar, vazou na mídia e que vai cortando o pessoal até chegar o nosso pessoal. Pois é. Como é que a gente faz, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao RJ1. Boa tarde, Ana. A todo mundo. Ana, primeiro eu queria pontuar que o Hospital Unilagros passa a ser um hospital da UERJ, um hospital universitário, que a gente vem trabalhando fortemente para que ele se reabra nesse momento, previsão de abertura no dia 5 de outubro, enfim, no primeiro momento para atendimento do Covid e do pós-Covid, com toda a equipe especializada da UERJ, os melhores pesquisadores da área, trabalhando para a região dos Lagos. Então, a gente vem trabalhando intensamente por isso. Um dos fatores para a abertura do Hospital Unilagros é o processo seletivo de pessoas, que foi elaborado e feito, realizado pela UERJ, que é a entidade de um respeito ímpar em toda a América Latina e no mundo. A UERJ realmente tem um trabalho minucioso na seleção de pessoas cujos critérios são objetivos. Há um edital em que se define ali os critérios de formação acadêmica, experiência no Covid, e só viriam a ser selecionadas as pessoas que tivessem a maior pontuação nesse edital que foi elaborado pela UERJ. Não há nenhuma interferência política, nem do governo, nem da secretaria. É a UERJ quem conduz todo o processo de seleção e de contratação de insumos, de equipamentos do hospital que está para ser aberto. O áudio que a gente ouviu hoje, um assessor da secretaria, por infelicidade, soltou exatamente algo que é indevido. Enfim, para que vocês tenham noção, a publicidade que se deu desse edital contou com mais de 10 mil inscritos. Não foram 6 mil inscritos. Chegou a quase 10 mil inscritos. Eu mesmo dei ampla publicidade a esse processo seletivo nas minhas mídias sociais, mandei entrevistas para a imprensa falando disso para todos aqueles que queiram entrar no processo seletivo, ingressasse, e aí foi feito. Enfim, as pessoas estão sendo selecionadas pela UERJ. O servidor me passou pela manhã numa ligação que eu fiz para ele, que ele tinha uma conversa privada com uma prima dele, que inclusive tiraram do contexto essa conversa, que ele falou inclusive em tom jocoso, porque ela não teria conseguido passar no processo seletivo. De qualquer maneira, ele já foi exonerado, eu assinei a portaria de exoneração dele e vai publicar no Diário Oficial assim que a imprensa oficial faça isso. Então, a notícia boa disso tudo é que o hospital está com a previsão de reabertura. Todos sabem que para você instalar um equipamento público, a gente tem que respeitar rigorosamente todas as tramitações de licitação, aprovação pelo Conselho de Saúde do programa que foi instalado. E mais do que isso, esse hospital não será instalado pelo prazo temporário de tratamento do Covid. Posteriormente ao tratamento do Covid, ele continua como um hospital universitário, em que será instalada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro de Medicina em Cabo Frio, com abertura de vagas no vestibular para os alunos que ali queiram estudar. Então, assim, é um legado muito grande que a gente tem trabalhado intensamente para atender a saúde de toda a região. Doutor, o senhor acabou respondendo várias outras questões. A gente queria pontuar com o senhor em relação à data de inauguração. O senhor já trouxe uma nova data, que é dia 5 de outubro. Graças a Deus, o Hospital Unilagros, neste momento, mediante a vacinação e a queda no número de internações e de mortes, não é uma necessidade urgente, demorou tanto, mas graças a Deus não é. Eu acabo vendo o Hospital Unilagros como as tendas no início da pandemia, que demorou tanto que na hora que ficou pronta já fez assim, agora já não é mais necessário. Mas fica como um legado, como o senhor está dizendo, que vai ser utilizado na região como o hospital da universidade, da né, UERJ.
Ô, doutor, só para a gente fechar, queria conversar com o senhor em relação, PH falando aqui com o senhor, em relação a essa data para a inauguração. Como a Ana Paula disse, no momento em que foi anunciada a reabertura, a gente precisava muito desse hospital. Agora as taxas já estão lá embaixo por conta da vacinação. Doutor, por que demorou tanto? Bom, existe toda uma tramitação administrativa, como eu disse. É preciso respeitar, até pelo zelo com os recursos públicos, toda a tramitação dos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público e a legislação que permeia a instalação de um hospital. Importante ressaltar nesse momento que nós estamos vivendo diante da possibilidade de uma nova pandemia, diante da variação delta do vírus. Enfim, o hospital, como eu disse, ele está vocacionado, inclusive, para o tratamento pós-Covid. As pessoas têm sequelas em decorrência dessa doença e nada melhor que uma equipe especializada de pesquisadores da UERJ para atender a população da região dos lagos nesse momento, em razão das consequências do Covid e do pós-Covid. Então, esse hospital, que num primeiro momento o projeto dele era ser realmente um hospital de referência, uma policlínica para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a Faculdade de Medicina, em razão do Covid, modificou-se o projeto para tentar o mais rápido possível abri-lo. É o que estamos fazendo nesse momento, depois de passar por todos os processos de abertura de hospital, doutor, inclusive no processo seletivo de servidores. Perfeito. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor para esclarecer depois desse áudio que vazou, e vou utilizar as palavras que o senhor usou, uma infelicidade de uma pessoa que ganha o dinheiro público ter esse tipo de conversa e que seja de uma forma privada. Uma infelicidade que agora o senhor está trazendo para a gente, que foi exonerado. E o doutor Serginho está aqui dizendo que está garantindo, é o doutor Serginho que está dizendo que está garantindo a lisura do processo seletivo. Então você, como o doutor Serginho mesmo disse, quase 10 mil pessoas que participaram nesse processo seletivo, ele está dizendo que o processo seletivo vai continuar e nós também, jornalisticamente, e a imprensa, sim, vai mostrar e vai vazar sempre o que tiver de vazar para mostrar a lisura do que é feito com o dinheiro do povo. Obrigado, doutor Serginho, pela participação do senhor. Bom trabalho e saúde para o senhor. Bom serviço aí, querido. Um abraço. E mais do que a minha palavra, vem da instituição UERJ, que é quem está à frente de todo o processo. Obrigado. Deus abençoe nossa região dos lagos. O trabalho de vocês. Um abraço, doutor Serginho. Policiais da cabine da Polícia Militar